melhor investigador da cidade serviu a polícia por muitos anos, mas nunca tinha ouvido falar de tais atrocidades. O homem foi chamado para a cena do crime, que chocara todos os moradores locais. Ao amanhecer, uma garçonete estava voltando para casa depois de um turno pela madrugada, quando notou uma pilha de sucata em uma rua próxima. Definitivamente tinha algo estranho com aqueles metais amassados, além do fato de estar bloqueando tanto a rua quanto a calçada. A menina decidiu se aproximar e imediatamente se arrependeu. Ela não teve a chance de chamar a polícia. Quem fez isso foi um senhor em sua corrida matinal. Ele viu a menina tomada por terror. Ela estava com a boca aberta e em silêncio e convulsivamente ficando sem ar. O senhor não descobriu nada sobre a garçonete, mas viu o motivo do estupor dela. Atrás da garota, no meio de uma rua residencial, havia um carro rasgado ao meio. Tinha manchas e coisas nele. Era sangue e partes de um corpo humano com sinais de que foi comido. O investigador chegou à cena do crime quando ela já estava isolada, com uma multidão de curiosos reunida nas proximidades. Ele sempre se surpreendeu com esse tipo de brutalidade atraindo tanta atenção. Desta vez, toda a cidade estava acompanhando o caso, porque esses incidentes estavam acontecendo regularmente. Algumas horas depois, enquanto o investigador dirige para a delegacia, um adolescente pula na frente do carro. O homem consegue virar o volante a tempo e bate em um poste na calçada. A última coisa que ele viu em sua vida foi um machado enorme voando em sua direção. O policial foi a última vítima do SCP-204 antes de ser capturado pela Fundação. Foram precisas 3 tentativas para capturar o objeto. No decorrer dessas missões, mais de 3 dezenas de pessoas morreram. SCP-204 é um objeto simbiótico, constituindo de uma entidade anômala e um hospedeiro ou mestre, ou, mais precisamente, o humano que ela protege. O objeto geralmente é chamado de protetor, pois ele escolhe um mestre e se torna seu guarda-costas. Esta criatura pertence à classe Keter e é designada como SCP-204-1. É um enorme enxame de nanorobôs semi-orgânicos. Em seu estado habitual, indivíduos da colônia ficam espalhados pelo ar de modo a não serem vistos ou detectados. Assumem uma forma densa e visível só quando o sujeito que eles estão protegendo, o segundo membro da dupla anômala, está em perigo. A pessoa protegida é designada como SCP-204-2. O funcionamento da seleção do mestre é desconhecido, mas segue padrões claros. O objeto apenas protege crianças com transtornos mentais graves, entre 4 e 14 anos. Esses transtornos principalmente são resultados de abuso, assédio ou danos físicos e psicológicos. SCP-204-1 descobre essas crianças de alguma forma e, em seguida, tendo escolhido uma, torna-se seu protetor. Ao mesmo tempo, a criança tem o controle da entidade anômala. Ela chama o objeto quando há perigo ou sente medo, ou em qualquer outra situação é só chamar que ele aparece. Daí, o SCP-204-1 assume uma forma física, dependendo do desejo consciente ou subconsciente, ou da imaginação do protegido. Ele sempre aparece como uma criatura ou objeto grande e forte. A entidade também aparenta possuir grande inteligência, mas obedece totalmente à vontade da criança a que está ligada. O protetor procura outro hospedeiro se o atual morrer ou se chegar aos 14 anos. Parece que o objeto desempenha o papel de babá e segurança ao mesmo tempo. Provavelmente está programado para identificar indivíduos de 14 anos que precisam de tutela. Porém, as qualidades como babá do objeto não são das melhores. Primeiro, consome carne viva para se regenerar. Até um adulto saudável que visse tais cenas sofreria danos psicológicos irreparáveis. Vale a pena salientar que os nanoagentes são vulneráveis a danos físicos comuns. Então a criança vê com frequência o processo de recuperação do objeto. E segundo, com o tempo, o SCP-204-1 começa a afetar a mente de seu hospedeiro. Como o objeto faz isso ainda é um mistério. A princípio, após se conectar à criança, o objeto só aparece em momentos de perigo extremo, mas com o tempo a criança começa a provocar intencionalmente a ocorrência de tais situações. Praticamente todos os protegidos SCP-204-2 registrados tornaram-se agressivos, fazem coisas cada vez mais perigosas, não dando valor à sua própria segurança nem à vida dos outros. Acho que esse comportamento pode ser explicado por 2 fatores. O primeiro, o objeto realmente afeta a mente das crianças, porque tem alguma razão para desempenhar suas funções. E o segundo, o desejo dos próprios protegidos. Imagine um adolescente que foi a vida toda assediado, menosprezado e intimidado. E agora pense no que aconteceria se ele ganhasse uma arma anômala e a capacidade de ser invencível. Essas crianças traumatizadas querem se vingar do mundo pela crueldade que lhes foi mostrada e elas estão simplesmente desorientadas. Algo semelhante acontece com o SCP-204-1 quando ele fica sem um sujeito para proteger. Quando por alguma razão a entidade não encontra um candidato adequado, ela se materializa e começa a matar todos os seres vivos que estiverem em seu caminho.
Para capturá-lo, foram precisas 3 tentativas. Os agentes da fundação souberam de sangrentos e recorrentes incidentes em certa cidade. Havia uma dupla de SCP-204 se divertindo por lá. Mais de 30 pessoas morreram durante as operações especiais. Devido à sua extrema agressividade, era impossível ter uma conversa com um adolescente. A entrevista deixou claro que eles sentiam uma necessidade urgente de estarem em situações muitíssimo perigosas, e todas elas só foram realizadas graças ao protetor. Conter o objeto na fundação não é uma tarefa fácil. As condições de contenção prescritas não seriam aprovadas pelo Comitê de Ética. Todos os pares SCP-204 ficam presos, cada um em uma câmara hermeticamente fechada, medindo 10 por 10 metros. Suas paredes são feitas de aço blindado e concreto armado. Há um espaço com gases em alta pressão ao redor da câmara interna para que as nanopartículas do objeto não voem para fora. Proteção armada ao redor da câmara é provida com no mínimo uma equipe de segurança totalmente equipada. O principal fator da contenção bem-sucedida do protetor é a presença do SCP-204-2. No arquivo atualizado do objeto consta que já houve 12 hospedeiros antes do atual. Os funcionários da fundação são forçados a selecionar candidatos adequados para o objeto. Eles são escolhidos entre órfãos com transtornos mentais por abuso com 10 anos ou menos. Os agentes têm pronto um plano B preparado para casos extremos, mas de acordo com o arquivo oficial ainda não foi usado. Sua implementação é regulada pelo artigo 12 do Protocolo de Contenção do Objeto. Se a psique de um candidato não for traumatizada o bastante, ela pode ser colocada sob os cuidados de um funcionário classe D anteriormente condenado por maus tratos particularmente cruéis a crianças. A descrição deste procedimento pode parar por aqui. Funcionários da fundação, especialmente selecionados, garantem que o candidato permaneça vivo. Esses funcionários estão sujeitos aos mesmos rigorosos requisitos dos que trabalham com o SCP-231-7, a 7ª noiva do Rei Escarlate, e eles devem realizar o que é provavelmente o procedimento mais terrível de toda a fundação, o 110 Montauk. Quando a criança hospedeira chega aos 14 anos, o protetor recebe os candidatos selecionados. Ele escolhe um deles e todo o ciclo recomeça. O antigo SCP-204-2 passa por exames psicológicos após tomar amnésicos. Então este órfão é devolvido aos cuidados do governo ou é eliminado, se por alguma razão sua reintegração estiver impossibilitada. Os cientistas notaram que 2 dos 13 hospedeiros mostraram comportamentos diferenciados. Eles não eram tão agressivos quanto os outros e ofendiam menos os funcionários. Além disso, sua saúde mental melhorou com o tempo. A razão para o protetor ter tido esse tipo de impacto sobre essas crianças é desconhecida. Normalmente, o SCP-204-2 é hostil com as pessoas e sempre as força a criar situações perigosas. Por causa disso, os cientistas não podem realizar entrevistas regulares com as crianças. E esse é o único modo possível de se ter algum tipo de comunicação com o protetor. A entidade anômala aparentemente tem algo em comum com a mente humana e é capaz de perceber o mundo ao redor como nós. Mas os pesquisadores não conseguiram fazer contato direto com os nanorobôs. Para minimizar as tentativas de fuga e as falhas de contenção, o acesso ao objeto é restrito. Funcionários classe D só entram em suas câmaras para entregar alimentos. A criança dão comida convencional e ao protetor carne crua ou animais vivos. O objeto prefere animais agressivos, como cães selvagens. Há incidentes famosos com a entidade anômala matando funcionários classe D. Todos os pedidos dos hospedeiros são enviados aos membros do Conselho O5 para sua apreciação e aprovação. Os funcionários que entram em contato com as crianças não devem ceder às suas provocações. Nos casos dos próprios funcionários provocarem o objeto para agir, eles são demitidos. Isso se eles sobreviverem do encontro com o protetor, é claro. Para os casos de rupturas de contenção, há geradores de pulsos eletromagnéticos instalados fora da câmara do objeto. Uma vez ativados, o SCP-204-1 fica incapacitado por cerca de meio minuto. Nesse tempo, os funcionários precisam neutralizar o hospedeiro para que este não dê ordens ao protetor e assim restaurar a segurança. Se não conseguirem fazer isso a tempo, os guardas podem usar qualquer arma disponível para conter o objeto. Se uma criança morrer na linha de fogo, novos candidatos para o SCP-204-2 devem ser imediatamente levados para a cela. Em geral, o objeto tem sua importância. Ao que parece, seus criadores queriam fazer algo bom, proteger crianças pequenas. Mas algo não deve ter saído de acordo com o plano e o enxame de nanorobôs ficou descontrolado. Se a fundação conseguisse explicar a fundo a natureza do protetor e então o reprogramasse, daí o objeto poderia ser usado como uma arma eficaz, inclusive contra outras anomalias. Mas os cientistas ainda não foram capazes de estudá-lo. Para avançar nisso, talvez seja necessário encontrar o criador dos agressivos nanorobôs. O que você acha? Quem pode ter criado o SCP-204? Ou será que são representantes de outra civilização? Estou esperando seus comentários e curtidas. Com você, como sempre, este foi o Detetive Void. Nos vemos em breve.